Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Qual é o inimigo público número 1 do país? Será que são os megatraficantes Escadinha, Beira-Mar, Marcinho VP? Ou então o serial killer de Goiânia? Uma pesquisa possivelmente apontaria o deputado Eduardo Cunha, já chamado em sessão da Câmara de gangster. Sem dúvida, um ladravaz, de quem a Procuradoria-Geral da República está cobrando 300 milhões de reais. Fortuna que ele amealhou de propina. Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara, mas ao que tudo indica, há um arranjo que passa pelo governo interino para ele não perder o mandato parlamentar e não ser preso. Cena política, debate, Eduardo Cunha e companhia, com o sociólogo e cientista político Roda Risse, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. É integrante do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor dos livros Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais, a Ascensão da Nova Classe Média Brasileira, e Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013, entre outros, com a socióloga e jornalista Isabelle Anchieta, doutorada em Sociologia pela USP, professora da PUC Minas, jornalista, como eu disse, colaboradora de análises políticas e comportamentais para o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Recebeu o prêmio da área da Unesco pelo trabalho sociológico. E com o jornalista Eujácio Silva, foi repórter político do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do Edição do Brasil, semanário com quase 35 anos de circulação. Muito prazer em recebê-los aqui, agradeço a presença dos três, né? 2 professores e a gente aqui jornalistas, né? No meio dos professores, Eujácio. Mas eu vou começar, inclusive, com a Isabela. Você está começando a colaborar, articulista do jornal Estadão. Você publica amanhã um artigo cujo tema central é Eduardo Cunha, de quem eu falei ali tão bem. Qual que seria, assim, a síntese desse artigo, para a gente começar o debate, passar para o Rudá, passar para ele? Ótimo. Eu acho que você apresentou bem, Carlos, e eu acho que o Eduardo Cunha se tornou uma figura meio emblemática no país, né? Ele vai entrar para o rol aí dos políticos como Antônio Carlos Magalhães, né? Até comparado com figuras da ficção. E eu faço algumas comparações com o Eduardo Cunha e até uma que a própria Lava Jato fez, que você não citou, que é muito interessante, que é o Catilínea, né? Que é aquela figura que a gente já está sem paciência, até quando abusarás da nossa paciência, né? Por aí, então, né? Eu acho que ele é uma unanimidade raríssima, tanto entre os apoiadores de Dilma quanto os opositores, né? O que é um caso emblemático e raro em um momento em que a população está completamente dividida, né, para discutir todas as questões, e o Eduardo Cunha é, de fato, um caso emblemático. Só que eu também, de alguma forma, me preocupo com a centralidade do Eduardo Cunha no debate, quando, na verdade, ele aponta de um iceberg, de um sistema que a gente deve discutir. Então, até que ponto nós não vamos, depois do Eduardo Cunha, gerar outros Eduardos Cunha? Então, acho que essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que colocar. O meu receio é a gente centralizar demais o debate no Eduardo Cunha. Por exemplo, Renan Calheiros tem um número de processos tão alto quanto do Eduardo Cunha e continua presidindo o Senado, né? E ele não foi tão questionado, por exemplo, em termos de legitimidade para conduzir o processo de impeachment no Senado, quanto Eduardo Cunha foi questionado para conduzir o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que a gente tem um processo meio endêmico e meio sério para discutir, né? E como a gente gera essa pessoa no poder, como ele chegou até lá e qual é essa estrutura, né? Por exemplo, o Eduardo Cunha, para se manter no poder tanto tempo e conseguir fazer tantas artimanhas, né? E sustentar no poder tanto tempo, ele, por exemplo, ele bancou a candidatura de vários deputados que estão Eles hoje. dizem que são entre 150 e 200 deputados, né?
é um timaço, né? Eu queria passar aqui para o Rudá. O Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara, ele estava afastado, renunciou agora na semana passada. Segundo o noticiário, ele teve um encontro secreto, entre aspas, com o presidente interino Michel Temer, há poucos dias. No seu entender, você acha que ele vai ficar na renúncia apenas, ou vai perder o mandato, vai preso, ou já houve um arranjo, inclusive com a participação do governo interino, para segurar o Eduardo Cunha, que muitas pessoas afirmam que é uma bomba relógio andante, né? Professor Rudá, qual seria o destino final do homem? O destino é a cadeia. O destino final dele é a cadeia. Mas a questão não é quando. Não é um destino que nós queremos, não? Vamos por parte. A questão é o seguinte: será a destruição da crença na República e na justiça brasileira se ele não for preso. Agora, a questão é quando. E não vai ser nesse momento, evidentemente. O Eduardo Cunha, eu vou na sua linha de interpretação, o Eduardo Cunha, na verdade, é um arquétipo da política brasileira, né? E é um arquétipo por quê? Porque exatamente sem ele surgirão outros, assim como nós tivemos Severino Cavalcante. O que é, na verdade... Parece que o Eduardo Cunha exagerou na dose, né? 300 milhões de reais. Veja eu acho só. que ele é mais artístico, Não. entre aspas, do que os outros. Né? Não, ele é mais profissional. Esse é que é o problema. O Severino Cavalcante era um rapaz do interior que ficou deslumbrado até quando ganhou a eleição. Mas o que aqui naquele momento começa a aparecer? Que quem comanda o Congresso hoje é o baixo clero. Ou seja, personagens com muito destaque, de comando nos seus partidos, na verdade são figuras, digamos assim, decorativas, né? Que a grande imprensa gosta, porque eles falam bem, porque parecem que formam uma elite política, mas nós estamos vendo que desde o Severino, quem comanda mesmo a nova República, né? Que deve estar terminando agora, quem comanda mesmo a República Brasileira são esses personagens menores do submundo político. Você acha que a nova República acaba com Temer? Eu acho que acaba com Temer. Professor, Agora, só para deixar claro, essa estrutura que tem o Eduardo Cunha como uma figura central, ela está baseada no quê? Primeiro, numa massa de deputados parlamentares que são eleitos porque o eleitor pobre no Brasil não leva a sério o parlamento. Ele não dizem, não tem memória. Não é que não tem memória, é que vota na última hora, porque para eles, deputado, são todos corruptos, não tem serventia. Um deputado federal para uma pessoa, um engraxate, para uma pessoa que está coletando lixo, qual a importância do deputado federal? Nenhuma. O deputado federal tem importância para prefeito. Talvez para vereador, mas para prefeito, ele leva a obra, ele ajuda a chegar nos escaninhos do Ministério, da Caixa Econômica Federal. Mas para uma pessoa comum, como eu, como você, na rua não tem importância nenhuma para nós. Rudá, é uma deformação cívica que também é associada a outra, que é do próprio sistema eleitoral. Né? Então, acho que esses votos, o voto proporcional, ele gera essa deformação também. Só tem um segundo elemento, desculpa, eu sei que eu estou sendo monopolizando, mas tem um segundo elemento, só para encaixar e fechar a figura do arquétipo aqui, que é o autoempresariado, que nós não falamos. O autoempresariado brasileiro é corruptor. O Eduardo Cunha é o agenciador do financiamento de 150 a 200 deputados federais. Ele diz isso claramente, porque ele foi escolhido como um político hábil para financiar em nome do autoempresariado e parte dele está preso. Então nós temos que entender que o autoempresariado brasileiro é corrupto. Se nós não entendemos que só existe... Corrupto e corruptor. Se nós não entendemos que esse empresariado é que financia esse baixo clero e o Eduardo Cunha e, portanto, o submundo, nós não conseguimos entender que depois do Eduardo Cunha virá outro. Professor, mas o que eu queria colocar, fazer análise, por gentileza, para nós é o seguinte: o Eduardo Cunha começou esse trabalho dele na época que ele peitou, digamos assim, na época que ele foi candidato contra as candidaturas do Palácio do Planalto,
ele se posicionou como candidato a presidente da Câmara, venceu a eleição e a partir daí ele vem demonstrando força o tempo todo. Essa força vai persistir até quando? Ele desafiou o Planalto, venceu o Planalto naquela época, no voto, na Câmara, e agora ele vai desafiando as pessoas. Ele está desafiando não sei quem, mas ele está desafiando a partir do momento que ele diz que não vai renunciar, que vai continuar. Ele vai ser traído. Ele estaria intimidando até o Poder Judiciário a essas alturas? Eu acho que o exagero dele é o momento final agora dele. Ele poderia ser um pouco mais sofisticado. Olha, o que a gente tem que entender, isso é uma máxima do Maquiavel, que o príncipe é aquele que tem a força do leão e a astúcia da raposa. Mas o grande príncipe é o que nunca usa força. Ele só indica a possibilidade. Esse é o astuto e é aquele que seduz a fortuna, né? E a questão é que o Eduardo Cunha, ele exagerou em determinado momento e quando ele percebeu que ele realmente estava chegando no ocaso, ele ameaçou entregar 150 deputados, o ministro próximo do Temer, ali não foi pouca coisa. E aí, então, ele começa a mostrar que ele vai ser traído. Os dias dele estão contados. A fraqueza dele, então, foi o ataque. Mas acontece que... Deixar a Isabela aqui. Acontece que depois dele, quem são os candidatos? Os candidatos são Rogério Rosso, investigado por peculato e indiciado por corrupção. Beto Mansur, que foi condenado e responde a um processo de exploração de trabalho escravo na fazenda que ele tem no interior de Goiás. Rodrigo Maia, envolvido na Operação Lava Jato. Fernando Giacobo, que foi prescrito o processo dele, mas ele escapou de 2 ações penais no STF. Heráclito Fortes, que foi condenado por improbidade administrativa quando era prefeito de Teresina. Jovair Arantes, condenado pelo TRE por utilizar funcionário público no seu comitê de campanha em 2014. Se eu continuar falando... Isso é uma delegacia de polícia? Isso não é disputa eleitoral, não? Todos os 6 candidatos. É uma delegacia de polícia. Derrubar os polícias. Para ter isso aqui, eu estou com 6 por meia dúzia. Essa aí foi boa, a verdadeira delegacia de polícia. Estou me avisando que eu tenho que fazer o intervalo. Cena Política volta em instantes. Segue Cena Política debatendo sobre Eduardo Cunha, que eu chamei de ladravaz, mega vilão da política brasileira. Ô Isabela, ele estava falando ali da lista policial, não é? De Maquiavel. Maquiavélica. Maquiavélica. Você acrescentaria o que essa disputa lá no... eu acho que tem um elemento novo. Tem um elemento novo que o Maquiavel não previu, né? Que é essa revolução popular que a gente está vivendo desde 2013, que está se acirrando, né? A gente presenciou movimentos sociais que foram os maiores movimentos sociais desde as diretas já. Então, acho que isso é um elemento em que essa corte, né, de picaretas, até o Ciro Gomes diz, né, que o Eduardo Cunha é o picareta-mor de todos esses picaretas. Ele é o chefe da turma. Não sei se é o picareta-mor, eu acho que é nessa linha que o Rodá está dizendo, ele é um arquétipo mesmo que de alguma forma caracteriza, é uma caricatura mesmo desse político vilão que a gente de alguma forma... E ele foi até uma caricatura, vamos dizer, um pouco útil em algum determinado momento para o governo, para ele se opor a Dilma, ao Cunha, para de alguma forma tentar reverter uma imagem negativa que a Dilma estava sofrendo aí desde a Copa, né, de 2014. Então, acho que assim, a grande questão é que o grande elemento novo que pode desequilibrar esse jogo, que torna-se cada vez mais imprevisível, então acho que assim, coisas inéditas estão acontecendo no Brasil. Quando a gente iria imaginar que os grandes empresários, que são os corruptores, estariam na cadeia, né? E não o maior empreiteiro do país, né? Odebrecht. Então, acho que tem alguns elementos inéditos, novos, em grande medida impulsionados pelas ruas, em que, de fato, eu acho que esse jogo, como se diz, quando começam mais jogadores, o Norbert Elias, que é um sociólogo, ele tem uma caracterização que eu acho genial, que ele diz o seguinte:
Quando você começa a colocar vários jogadores neste jogo e eles começam a ter poder de decisão, o jogo vai se tornando cada vez mais imprevisto, inclusive para aqueles personagens e jogadores que eram tidos como muito fortes. Então, por mais que a gente julgue que o Eduardo Cunha, que Dilma, que o Lula sejam personagens muito fortes nesse jogo, a gente está percebendo a fragilidade de alguns personagens e eu acho que o elemento novo para esta fragilidade é uma desqualificação crescente que tem surgido através das redes sociais associadas aos movimentos de rua, que são fundamentais para a gente entender esse cenário. Eu queria te perguntar o seguinte, ele acha que Cunha acaba na cadeia. Você acredita que ele possa ser caçado agora e que ele vá preso, como todo mundo pensa que teria de acontecer, né? A gente sabe aqui nesse país aí, um vaporzinho aí com um pouquinho aí de tóxico, um ladrãozinho de galinha, todo mundo quer matar, todo mundo quer prender, todo mundo quer esquartejar. Agora, os grandes ladrões, igual os políticos corruptos, você citou o Renan, a gente está falando aqui de Eduardo Cunha, e uma lista muito grande, ficam todos fora da grade, né? Havia um provérbio que ele surge logo em 1500 mesmo, já há muito tempo atrás, que depois é recuperado pelo Lula, que ele dizia que pobre que rouba pouco vai para a cadeia e na época, na verdade, eles falavam barão que rouba muito, né? Vira ministro. A gente já exatamente. Então, acho que já de fato a gente percebeu que não vira ministro. Então, alguma coisa está acontecendo de novo no nosso país e a gente tem que observar essa novidade aí. Deixa eu provocar então, é aqui o nosso Rudá. Seria HIT, né? Mas aí é brasileiro internacional, né? É igual vocês estão querendo me queimar, o né? deputado aí, como é que seria o nome dele? Italiano? Você que é italiano? É que seria o D, né? O I, dependendo, né? O G, né? Não é exatamente como a gente pronuncia, mas também... Professor, você está convicto da cassação, pelo menos você demonstrou agora nesse debate, que os dias do ex-presidente da Câmara estão contados. Se não acontecer essa cassação na Câmara, igual ele está trabalhando nos bastidores, todo mundo sabe disso, e a decisão do Supremo for um pouco tardia, seria o caso o pessoal voltar para a rua para poder alavancar essa situação? Bom, seria... então vamos por parte, porque primeiro é que se ele não for de fato cassado e não for preso, ele retorna ao centro das atenções do mundo político. Comando. Não tem dúvida nenhuma, porque ele não é uma pessoa incapaz. Ele é um profissional da política, né? Um hábil. Eu só conheci uma outra pessoa que conhecia tão bem o regimento interno da Câmara, que foi o Genuíno. Fora ele, eu não me lembro de ninguém com a capacidade de leitura, de encontrar brechas, de saber aproveitar. De interpretar o texto ali ao pé da letra. Ele faz um processo voltar e não anda. Né? E não vem dizer que é só por ameaça. Né? É por uma habilidade também de interpretação jurídica, né? Muito interessante, quer dizer. Bom, a questão é o seguinte, é que a política também não é muito linear, né? Se fosse, a gente saberia mais ou menos qual é o resultado. Eu vou pegar um pouco esse exemplo da questão do mundo das massas, das multidões e também do campo da organização ou da reação popular frente à corte, né? A desorganização da corte, né? O problema é que a corte também sabe disso, como nós sabemos. E o que é que vem se tentando fazer? Primeiro, o popularesco, né? Eu acho que isso é o preocupante. Por exemplo, quando eu vejo um presidente da Fiesp financiar patinhos amarelos, você tem clareza do que ele está tentando, né? Ele está tentando... Ele está concordando com o processo que está aí. Isso, né? É populismo de direita. Ou seja, a gente fica falando do bolivarianismo, isso é um bolivarianismo de direita. Criar estereótipos, né, como coxinha, mortadela, mas vermelhos. Ele está rebaixando o debate político e está jogando o poder econômico para criar justamente alguns estereótipos, alguns emblemas de ataque político. Ele já foi candidato várias vezes. O SCAF, para mim... Vai ser candidato de São Paulo, governo? Candidato a governador. Então veja, nós estamos vendo como que esse setor, esse segmento específico,
está também atento. Deixa eu fazer outra provocação, então. Assim como nós soubemos agora que o MBL era financiado por 4 partidos. Né? Deixa eu fazer outra provocação. Você começa a perceber que movimentos sociais vão sendo cooptados por partidos. Pelo petismo, você percebe também uma movimentação lenta, ainda não veio a público, né? Por exemplo, do lulismo tentando rearticular algumas lideranças de periferia, não sei com qual finalidade muito nítida, mas que há uma tentativa de rearticulação de mobilizações. Então, o que eu queria dizer é que não é exatamente totalmente espontâneo, isento, essa relação da rua com a corte. Não é exatamente um movimento que tenta dizer à corte que ela não representa. Existe uma simbiose entre os dois campos, né, que é descontínuo, em alguns momentos ela é mais emotiva, outras mais racional. Claro, você percebe pela mudança do movimento desde 2013, que ele é completamente mais espontâneo e agora... Eu concordo que tem a rua como elemento novo, as redes sociais. O que eu fico preocupado é de uma movimentação dos caciques políticos para caminhar para o populismo. É isso que eu, tanto de esquerda como de direita. Agora, uma coisa interessante é isso, que eu até estava lendo isso, que a saída do Cunha, possível cassação, não sei se é possível, pelo menos há essa hipótese, poderia ajudar a melhorar a imagem do legislativo, que essa imagem que você falou aí, né? Ninguém quer saber de deputado. A situação hoje é muito complicada. As pessoas hoje não estão preparadas para ir à Assembleia, falam que vai no Ministério Público, no Banco Central, mas não falam que vai na Assembleia. Sim, mas agora, com essa lista, com essa possibilidade de Rogério Rosso, né? Vai ficar russa. Vou brincar com o nome dele. Não, vai ficar vermelho. Vai ficar. Quando fala assim, vai ficar russo, é porque vai ficar ruim, né? Outro dia eu vi uma fala do Dr. Olavo, presidente da FIENG, e que ele falou o seguinte: o Brasil sem político não pode ser, assim como nas democracias do mundo, não precisa de político. Sim. O que ele sugeriu é que surgissem novas lideranças sem esse comprometimento que está aí. Que é impossível. É impossível. Né? O sistema partidário está absolutamente contaminado. Então teria que mudar os partidos políticos. Nós teremos que mudar toda a lógica política de representação política formal no Brasil. Mas é possível de acontecer isso, professor Rudá? Esse é o problema. É por isso que os políticos não votam. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade em determinado momento de fazer um plebiscito. Foi um grande momento. Aquela movimentação de reforma. Houve uma proposta de um plebiscito. A Câmara, de alguma forma, cooptou isso no que eles chamaram de uma agenda positiva. Eles foram assustados, né, professor? Eles ficaram assustados naquela época. Fizeram uma mudança. Muito assustados, não foi pouco, não. Todos os governadores desesperados, cientistas políticos como eu, mas não só, são vários, porque a gente tem um círculo pequeno, né? Vários de nós foram consultados por dirigentes nacionais. Eduardo Campos, dirigentes do PPS, do PT. Que não sabia o que pensar. Não tinha ideia do que fazer naquele momento. Eles estavam reféns das ruas. Mas isso, uma reforma política muito pontual. O governador progrediu, né, Isabel? Por exemplo. Estava desesperado com um derramamento de sangue numa manifestação de dia 22, se não me engano. Então, assim, havia um temor violento. Ali era o momento da gente fazer a Revolução das Paredes da Islândia. Também acho que perdemos um grande momento. Algumas coisas aconteceram. Essa agenda positiva, de fato, ela teve alguns fatores positivos, como, por exemplo, o arquivamento da PEC 37, que era uma das demandas da rua. Só que, no entanto, outras... Só para te lembrar, 37 era o que mesmo? Era que tentava controlar um pouco o poder do Ministério Público de investigação, né? Tirar poder do Ministério Público. Você acha que o Ministério Público está sendo questionado por alguns setores? Qual que é a sua avaliação sobre o papel do Ministério Público e também da Polícia Federal? Ele está sendo protagonista, né? O Ministério Público teve um protagonismo. Os polícias não estão achando isso, né? Eles estão achando que está havendo exagero do Ministério Público. É claro que eles vão achar que tem um exagero, né? Evidente, né? Essa vai ser a defesa. Mas eu só queria fechar essa história da reforma política, que eu acho que isso é super importante, assim, para a gente debater. Se, por um lado, algumas questões a gente avançou em 2013, né, a gente logrou, de fato, arquivar a PEC 37, foi aprovada, por exemplo, a corrupção como crime hediondo. No entanto, essas aprovações, por exemplo, ficaram na gaveta. A corrupção como crime hediondo está desde 2013, sem ser, passou no Senado, voltou para o Congresso e não se tornou uma lei. Então, eu acho que ali foi, de fato, um momento que a gente
deixou de dar protagonismo à sociedade. A sociedade demonstrou naquele momento que queria dizer que tinha uma demanda. Essa demanda era ampla, evidente que era, mas um plebiscito daria conta de resolver, de fato abrir um debate. Professor Isabela, está faltando grandes lideranças políticas para comandar esse processo? Não, está faltando a gente. Pois é, mas está faltando quem que é? Então, chega de liderança na rua. Rudá, eu também concordo. Eu acho que as pessoas estão com um modelo de política que ele tem que ser renovado, até o próprio modelo de ter uma liderança. Hoje, o que as ruas demonstraram? Acho que faltou a gente escutar, interpretar o que aconteceu no Brasil, especialmente em 2013, que existia uma liderança coletiva. Mas quando eu perguntei, por exemplo, se seria o caso das ruas se manifestarem em favor para ajudar a concluir o processo do Eduardo Cunha, ficou aquela tese que acha que talvez não seja bem por aí, né? A gente tem um movimento marcado agora, né? Eu acho que para o final do mês agora esses movimentos estão se articulando. E uma das pautas, eu achei interessante algumas pautas. A segunda pauta era tentar forçar a aprovação do projeto de lei das 10 medidas de combate à corrupção, que eu acho que elas são importantes. Só uma questão, eu queria discutir isso depois no próximo bloco, mas eu quero te dizer que o movimento que está tendo, que não sai nos jornais, é a descida do morro. Essa não é de classe média, não. A descida do morro? Ah, tá. Você fala Essa está tendo uma articulação. Aqui em Belo Horizonte, o presidente nacional da Central Única das Favelas é mineiro, né? E ele está articulando isso que é o problema, a imprensa fica muito na classe média, claro. Nas avenidas, nos cafés, e não está vendo o que está acontecendo no morro. A hora que o morro descer, aí muda a política. Vamos falar sobre isso. Cena Política faz um breve intervalo e volta já. Cena Política prossegue debatendo corrupção, Eduardo Cunha, os caminhos políticos do país. Com a presença de Rudá Ricci, sociólogo e cientista político, Isabelle Anchieta, jornalista, socióloga, Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil, quase 35 anos nas ruas. Não é isso? Muito bem. Vamos falar que eu tive de te cortar, você queria falar sobre as 10 medidas que ela dizia contra a corrupção, você discordaria de algumas delas. É que as 10 medidas foram feitas por pessoas que não entendem nada de corrupção. E que eu acho que estão tentando achar o seu lugar ao sol. É gente de classe média. A questão é o seguinte, nós temos 50 anos de estudos sobre corrupção no mundo. Na verdade, é quase um século. E os estudos mais importantes, por exemplo, pegar os norte-americanos. O que os estudos sobre corrupção falam? Corrupção tem 2 fatores desencadeantes. São outros subsidiários, mais 2. Um Estado impermeável capturado por uma elite, então ele não tem transparência. As 10 medidas não falam nada sobre isso, porque eles tentam particularizar o ato da corrupção e não a estrutura. E, em segundo lugar, países com altíssima desigualdade social. Quando acontecem essas 2 situações, a corrupção vira um mecanismo interno sistêmico de ascensão social. Endêmico. Ele é endêmico e é sistêmico. Ou seja, eu, empresário, eu, vereador da esquina, começo a me dirigir para essa estrutura corrupta para eu ter ascensão social. A própria trajetória do Cunha foi exatamente essa. Então, se eu não tenho mobilidade social, se eu não tenho uma política de combate à desigualdade social, e aí as 10 medidas é concurseiro, gente do judiciário que não discutiu com a população, que quer se tornar o rei do país. Então, ser xerife. Professor, isso não dá certo num país de dimensões continentais como o nosso. Mas tem que ser um debate público e não tem que ser feito por gente como eu da academia. Nós entramos para ajudar, mas nós não somos líderes do debate sobre a corrupção. Esse pessoalzinho é um pessoal que vem do judiciário, principalmente, do Ministério Público. Eles estão querendo atropelar a sociedade brasileira porque eles desconsideram o cidadão. Regras. Eles ditam, eles são autoritários.
Eles estão tentando transformar isso num palanque político. Isso é ruim para o judiciário. O Estatuto da Magistratura impede que juiz fique fazendo esse tipo de discurso público. Eu acho que a gente tem que reconduzir as instituições para o seu lugar. Eu peço permissão para discordar, Rudá. Claro, eu acho que, de alguma maneira, o que aconteceu? É o grupo mesmo da Lava Jato, são os promotores, entre eles o próprio Sérgio Moro está envolvido nessas 10 medidas. E o que eu entendo, o que eu compreendo dessas 10 medidas, é que elas, de alguma forma, tentam encontrar os mecanismos por onde acontece a corrupção, ou seja, é o resultado dessa grande operação, dessa grande investigação, que eles foram tentando encontrar como fechar essas brechas da corrupção. Por exemplo, o crime hediondo, a corrupção como crime hediondo, essa caracterização volta para as 10 medidas, né? Outra questão das 10 medidas, quanto maior o valor, o montante que foi desviado, maior será a punição, ou seja, mais anos de cadeia. Isso correto? Claro, é evidente que eu acho. Mas é lógico que não. A corrupção tem o mesmo peso na destruição do patrimônio público. Se é hediondo, não tem que ter escala. De novo, é a personificação do ato corrupto. Isso é típico de Ministério Público deformado no Brasil. Mas as consequências também são em outra dimensão, percebe? Olha, deixa eu só dar um número. São 200 bilhões, desviados pela corrupção todos os anos. É o que a gente gasta com educação. Então vamos lá. 5% do PIB. Então vamos lá, já que é o valor, por que eles não falam de sonegação? Que é 13,6% do PIB. 5 vezes o valor da corrupção. 5! Isso é corrupção. O empresariado brasileiro é o segundo Banco Mundial, é o segundo empresariado do mundo em sonegação. Mas eles não delimitam isso só para políticos. Não, eles estão fazendo a corrupção como crime hediondo também para os empresários. Esses 10 pontos também para os empresários. Marketing político de quem quer comandar o país. É marketing político de quem está disputando a política. E eles não têm autoridade para isso. Político. Eles não têm autoridade. Quer fazer política, seja candidato. Rudá, mas, por exemplo, deixa eu te contar uma coisa. Essas 10 medidas, para elas se tornarem um projeto de lei de iniciativa popular, elas tiveram que ter mais de 2 milhões de assinaturas. Mas no meio de batição de panela... Isso é um projeto de lei de iniciativa popular, é 5% da população. Eu duvido que a população... Assim como mais da metade que assinou, saiba o que está escrito ali. Professor, é a figura do Sérgio Moro que entra num restaurante em Curitiba, é aplaudido em pé, todo de preto, com a roupa, você sabe o que é a roupa de preto, não? Na história da política brasileira. Ou seja, uma pessoa que passou por cima do artigo 8º e 9º da Lei de Interceptação Telefônica, uma pessoa que passou por cima do Estatuto da Magistratura, que teve que levar um pito do STF para parar de tentar mandar no nosso país... essas 10 Mas é porque tinha muita gente mandando no nosso país, não só ele. Outro. Né? Ele é então outro. Eu acho que... Nós somos democracia. Vamos dar vamos sair um pouco, porque acho que a polêmica é boa, mas... fazer um corte aqui nesse diálogo, isso está muito importante, mas eu gostaria de uma consideração de você, professor, o seguinte... Essa peleja política, ela trouxe consequências para a economia. A economia brasileira está parada. Né? A iniciativa privada está ressentindo dessa situação que está ocorrendo no Brasil. Então, tem alguns jornalistas da imprensa nacional que dizem o seguinte: pode haver algum interesse internacional nessa história. Qual que é a avaliação que o senhor faria sobre isso? Eu não queria falar isso, mas acabou de passar pelo Wikileaks exatamente isso, que foi um treinamento nos Estados Unidos do Sérgio Moro. Eu não queria entrar nessas questões. Mas eu digo assim, mas é interesse econômico internacional? Sobre o pré-sal, isso parece ser evidente. Eu participei de um debate em São Paulo, que havia uma fundação importante da Europa que dizia que estava fazendo intervenção no meu lado. Eu fiquei estarrecido com isso, que dizia que estava fazendo uma intervenção no Equador, que eles tinham sido expulsos de lá, na Venezuela e no Brasil. Assim, é uma entidade, uma fundação muito importante. E era denúncia séria, professor. E é o diretor regional. Eu já escrevi política. Então, assim, há eu não tenho dúvida nenhuma que há uma disputa política pelos rumos do país. E nós estamos vendo o rumo até territorial, professor, seria? Não, os rumos de investimento, do papel do Estado, de abertura do mercado para
abrir mais para o exterior. É o que acontece no Oriente Médio usando o Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental, é um grande produtor de commodities e com uma possibilidade de exploração do pré-sal, que é um petróleo que não precisa ser refinado, é um petróleo de alta qualidade, que a gente, em função das dificuldades da Petrobras, nós não estamos conseguindo explorar como deveria. E também com a queda do preço do barril do petróleo. Mas aqui nós viramos uma galinha de ovos de ouro. E a disputa, como tem no Oriente Médio, como tem em qualquer lugar do mundo, está aqui. Só que essa discussão tem que ser feita com os brasileiros. Eu não quero trocar Lula pelo Sérgio Moro. Temos que acabar com a idolatria e essa ideia de que o Brasil precisa de uma liderança que é maior do que eu. Maior do que eu? Ele que venha debater comigo, vamos ver se ele é maior do que eu, se ele entende mais de lei do que eu. Tem que provar, então, né? Vai ter que ser um cidadão como eu. Nesse ponto eu concordo. Assim, acho que se a gente tem um ponto em comum é que eu acho que o que tem que existir daqui adiante é uma liderança coletiva, que dê conta desse diálogo e que não personalize nem Lula, nem Dilma. A solução não vem por a morte do Cunha, o fim do Cunha, se ele vai ser preso ou não vai ser preso. Eu acho que chegou o momento da gente se responsabilizar, de alguma maneira, pelo que está acontecendo no país. E muitos equívocos, assim, eu também tenho um pouco de receio dessa coisa da gente culpar o exterior e criar teorias assim, quando, na verdade, a gente também tem que fazer uma meia-culpa no país. É porque o brasileiro está permitindo isso, né? De uma série de erros que foram cometidos. O Brasil está permitindo essa situação, né? Então, acho exatamente, há uma debilidade que ela foi gerada internamente. E eu acho que Então, temos que parar com a pressa. Essa coisa de já fazer projeto de iniciativa popular e já colocar em votação e votar e prender, calma. A democracia não se constrói na velocidade da luz. Com essa velocidade toda, não, né? Calma, pelo contrário. Né? O Bertrand Russell escreve uma obra maravilhosa chamada Elogio ao Ócio, em que ele diz uma fruta, para ter aroma e sabor, ela precisa ter tempo. Ela precisa decantar. Não adianta você pegar e acelerar, que ela vai ter uma cor bonita, mas não tem aroma. Mas então, existe uma precisa ter cuidado. Existe uma desesperança, vamos chamar disso assim, com a crise que está estagnando tudo, pessoas perdendo emprego. As pessoas têm pressa, né? Tem 1 milhão e 200 mil desempregados em Minas Gerais. Então vamos trabalhar isso. O desemprego foi provocado por um movimento da economia? Não. Foi uma decisão política. A presidente Dilma Rousseff, em 2015, no início da sua segunda gestão, implanta um pacote de austeridade que derrubou a Grécia, que era o pacote do FMI, que nem o FMI mais adota. Acabou de fazer uma meia-culpa internacional. Via Joaquim Levy. Ela fez um pacote leviano, exatamente. Do Joaquim Levy. Ou seja, é um pacote grosseiro, é um pacote cruel, frio, elitista, que diz o quê? Temos que cortar o custo do Brasil na carne. Na carne de quem? Na carne de quem? Dos banqueiros? Na carne de quem? Do autoempresariado? Na carne do trabalhador, do pobre. Do emprego. Isso, quando o empresário fala que é em banqueiro, fala que é cortar na carne, ele está falando cortar dos trabalhadores. No bolso do outro, né? No meu não. Então, aí o que você faz? Você desmonta a confiança, porque o Estado Nacional, o Estado moderno, tem um objetivo central. É estabelecer um mínimo de confiança que eu tenho em relação às minhas expectativas. Ou seja, é isso que faz eu acreditar na nação. Eu tenho um sonho de viajar, eu tenho uma chance. Se eu não tenho chance nenhuma, eu não acredito em ninguém. E aí eu vou para a violência. Então, assim, o que a Dilma fez foi destruir uma confiança, finalmente, de que eu poderia viajar de avião. Não era muita coisa. Essa inclusão deixou de existir a partir desse projeto. Aí o que acontece, vem esse pessoal de extrema-direita, que está no governo, que está, metade do ministério do Temer é do baixo clero. É o pessoal do Eduardo Cunha. Metade, eu posso nomear. E aí você tem outras pessoas que têm interesses privatistas, pessoais, que tomaram o Estado, estão destruindo o sistema de segurança básico do Brasil, da sobrevivência social. Mas eu não estou falando das políticas de A ou B, eu estou falando do sistema de segurança de um país que é um dos mais desiguais do mundo. Isso é de uma crueldade
que nós vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, a hora que esse pacote começar a chegar lá no chão da rua. Isso é que nós vamos ver, inclusive discutir isso no próximo bloco. Cena Política volta em instantes. Segue Cena Política neste último bloco, debatendo Eduardo Cunha, corrupção, caminhos e descaminhos do país. Isabelle, começando agora com você, retomando o fio da meada. No início eu estava falando que Eduardo Cunha renunciou, mas antes teve um encontro secreto, entre aspas, com o presidente interino Michel Temer. E se sabe que o atual governo, o governo interino, tem muito medo do que Eduardo Cunha, dos rumos dessa questão envolvendo Eduardo Cunha. Porque, na verdade, ele é uma bomba ambulante, né? Você acha que nessa negociação, pelo que a gente está sabendo aí e tudo mais, pode ter havido esse arranjo de partindo do Palácio do Planalto, de segurar o mandato dele, de impedir a prisão dele? Há possibilidade disso? Pergunto a você e depois eu vou dar. Eu acho que esses arranjos, a gente já percebeu que eles são completamente possíveis, né, em todos os âmbitos. Acho que esses grampos que, de alguma forma, foram vazados em alguns momentos de forma equivocada, né, e que a gente tomou conta de escutar pela primeira vez o que os políticos dizem e tramam. A gente sempre imaginou que eles fizessem e agora, de fato, a gente descobriu que, de fato, né, como eles pensam, como eles falam, como eles agem e como eles articulam. E o que mais me impressiona é que a última coisa que está em debate é a população. Né? Essa população que tem pressa, essa população que está desempregada e essa população que precisa de respostas. Então, eu acho que essa sensação dessas negociatas, elas só agravam o sentimento de que, de fato, o sistema de representação política está completamente em crise e que a gente tem que inventar outro modo de nos autogovernar ou governar. Tem modelos do Brasil que poderia ser copiado para resolver esse tema que a senhora faz referência, professora? Eu acho que a gente está num momento em que existem uma série de possibilidades abertas até com as redes sociais, com a possibilidade digital, que a população participe mais diretamente do debate público. Então, por exemplo, eu estava dizendo, eu acho que a reforma política não pode se dar pelo Congresso. A gente já percebeu que esse Congresso não tem representatividade, né? Haja vista o que a gente viu no dia 17 de abril, com os nossos deputados ao dar o seu voto a favor ou contra o impeachment da Dilma, né? Eles se lembravam de tudo, se lembravam da família. Lembraram do prefeito de Montes Claros, que era excelente, dia seguinte foi preso, né? Então, dali a gente vê o nível e a qualidade e qual é o interesse. Ou seja, eu não vi em momento algum uma preocupação de fato com o mérito da questão e nem com a população, né, que estava... Eu queria estender com você o seguinte, estava pensando aqui, Cunha fritou Dilma, não tem dúvida, né? Ele fez a fritura da Dilma. Você acha que hoje ele tem capacidade para fritar o Temer? Então, veja só, quem é Michel Temer? Ele tem duas características que nós vimos agora recentes. Primeiro, ele é um traidor. Porque uma coisa, ele está quieto e assumir um governo interinamente. A outra coisa, ele mudar todo o ministério e colocar no ministério quem era oposição na eleição de 1 ano e pouco atrás. Aí é uma traição. Ou seja, ele jogou fora a urna e o desejo do eleitor e ao invés de assumir interinamente, ele resolveu ser protagonista e dar um golpe. Esse é o sentido do golpe. E dar um golpe na companheira de chapa dele. Não foi essa a postura de Itamar Franco, por exemplo. E nem foi de Sarney com Tancredo. Então, assim, o PMDB não tem exatamente uma história como a do Temer. Ele é um personagem que trai. Ora, uma pessoa que trai uma vez, traz duas. Né? E quem está ao lado dele, como é o caso do Eduardo Cunha, sabe da característica desse personagem. Tanto sabe que ele teve que vir a público e falar, se eu cair eu levo 150, um ministro que fica muito próximo do Temer. Ele deu a dica. E ele usou a imprensa para mandar a resposta para ele. Você vai me trair? Você vai me trair? Já caíram 3, Você né? vai junto.
É isso que ele quis dizer. Então nós estamos lidando com um tipo de liderança que tem no DNA a traição. E outra coisa que eu acho, ele perdeu a oportunidade, por exemplo, ele já nomeou para os ministérios pessoas que já estavam envolvidas. Todos ligados a ele. O Eduardo Alves... Acho que ele perdeu a oportunidade de fazer um outro... O Henrique Alves, que caiu do turismo, era braço direito no Nordeste do Eduardo Cunha. Mas a gente pode falar vários. Claro. Aquele bispo que foi para o Ministério da Indústria e Comércio, que mal assume e fala que não entende nada de indústria. Ou seja, se nós começarmos a listar os ministros, agora tem uma outra característica do Temer. O Temer faz trapalhada como um governante, né? Ele é um bom parlamentar, mas como governante ele é péssimo. Professor. Ele anunciou um monte de políticas, e continua, né, que ele teve que voltar atrás 3 horas depois. Ele desfaz as promessas dele. Foi a indicação de um general para Então, isso significa que o Eduardo Cunha, sendo uma pessoa tão retilínea e tão habilidoso, é uma pessoa que tem uma definição clara, ele não titubeia e ele anuncia que ele vai dar o tiro. Vendo uma pessoa que titubeia, que não é um bom governante, e sabendo que ele tem essa característica da traição, eu acho que está mais para Eduardo Cunha do que para Temer. O Temer vai tentar eliminar essa pessoa do convívio, porque mancha um pouco a imagem pública dele, mas ele sabe que não é muito fácil fazer isso. Você acha o Cunha mais habilidoso? Eu estou falando que nós estamos vendo uma guerra palaciana das piores que nós já vimos na história do Brasil. É disso que eu estou falando. Professor, deixa eu fazer uma outra provocação. Os indicadores apontam para um desemprego de 14 milhões de pessoas até dezembro. Não é esse número agora, mas a projeção... 13 e poucos por cento. Em torno de 14 milhões de pessoas. Muita gente. Isso não pode gerar um problema social sério aí, de rua, de... O que pode, advir dessa situação? Essa é uma questão que está posta população, né? Para nós cientistas políticos. O que é que nós estamos analisando? É o seguinte, de novo, todos os governos do PMDB, que sempre foram desse tipo, quer dizer, o vice assume, nós não tivemos no PMDB presidentes que chegaram à presidência pelo voto. Pelo voto, o PMDB nunca chegou a 5%, com Ulisses Guimarães e Quercia, mas como vice eles chegaram. Todas as vezes antes do Temer, havia uma habilidade política desse governante, do PMDB, de colocar no ministério, pelo menos uma parte, algumas pontes com os movimentos sociais ou com as grandes organizações públicas. Dessa vez não tem nada disso? Nenhum. Isso é assustador. Inclusive a ausência de mineiros lá, né? De mulheres, né? De mulheres e negros, a segunda questão que nos assusta é que o programa adotado pelo Temer, que foi lançado em outubro do ano passado, chamado Uma Ponte para o Futuro, teve como artífice, o articulador dos elaboradores, o Roberto Brant. E a entrevista que ele dá para o Estadão é absolutamente transparente. Ele diz o seguinte: esse programa não é para eleger ninguém, é um programa impopular e ele tem que ser rápido na execução. Eles sabem que não dá voto. Eles sabem que vai ter uma comoção social. O que eu me pergunto é, então, o que eles estão pensando no day after? O dia seguinte, quer dizer, nós não estamos falando de políticos que não sejam profissionais. Eles são absolutamente formados, bem formados no jogo palaciano. Isso aí está provocando já um movimento maior de pessoas desempregadas nas ruas, né, professor? Porque mas já então, tem a violência começando a aumentar. A minha questão afinal, eles estão acreditando no Papai Noel? Assim, eles sabem que é impopular, eles sabem que num país que já está insatisfeito, a quebra de popularidade de Dilma Rousseff se deu por causa de um pacote que era o preâmbulo desse atual. Ele era ruim, mas era menos cruel do que o atual. Então, sabendo disso e não tendo nenhuma mediação com as ruas, o que eles vão fazer? E aí vem o ministro da Justiça, que é conhecido pelo enfrentamento de movimento social na rua em São Paulo. Será que esse é o caminho? Você voltou aí ao Maquiavel, né? A maldade tem de ser feita rapidamente. Falando aqui com a Isabelle, e ele diz que nessa peleja, nesse embate entre Temer e Eduardo Cunha leva vantagem. E você, como é que você analisa isso? Eu acho que o Eduardo Cunha já perdeu muitas forças. Eu não sei agora qual que é a possibilidade, ele vai tentar se salvar e eu não sei em que medida ele virou uma figura tóxica, né? As pessoas não querem mais proximidade. Você acredita que o Supremo vai caçar o homem lá?
Acredito que esse é o caminho, assim, acho que ele está para uma trajetória em decadência, né? Vem sempre a imagem dele naquela coletiva com jornalistas completamente só, né? Então aquela imagem ficou como uma imagem derradeira. Será que ele dará o abraço do afogado? Essa é a pergunta. Se ele cair, ele vai levar, ele vai levar outros? É provável. Se ele cair pela Câmara, né? Se ele cair pelo... Ele vai puxar de qualquer maneira, ele vai cair, né? Ele vai... Agora, eu acho que, de fato, o Temer faltou algumas mediações importantes, que eu acho que foram os grandes legados do governo do PT, foram esses legados de abrir um diálogo muito interessante com esses movimentos sociais e não se vincular a essa pauta que o Cunha representava muito a partir dessa bancada evangélica. Então, o Cunha ele se alicerçou em 2 lugares, né? Nessa bancada mais conservadora, ele foi a favor, por exemplo, ele é contra o aborto, ele é contra o casamento homossexual, então ele tem uma série de pautas conservadoras associadas a um grande poderio econômico, né? Essa proximidade aí, queria fazer um shopping anexo ao Congresso, era uma figura que... Tem manias grandiosas, né? Claro, é porque também, né, havia uma propina aí por trás e com essa propina que ele financiava esse grupo de deputados que de alguma forma era a base aliada dele. Então havia todo um projeto meio maquiavélico de manter-se no poder. Mas de qualquer maneira, ele, perdendo ou não, hoje nós estamos debatendo aqui segunda-feira, depois de amanhã, quarta-feira, deve haver reeleição. E o candidato que deve levar o caneco, né, vamos chamar assim, vai ser o Rosso, né? O Rosso, que é homem do Cunha, né? Mas que já tem problema também, segundo o homem do Cunha. Na lista negra. Está na lista da delegacia. Mas que ele pode, inclusive, trair o Eduardo Cunha. Claro. Esse o cenário que nós estamos... De traições múltiplas, entendeu? Ele está na lista aí, já chegou nesse momento de traições. Ele está na lista negra. E indiciado por corrupção. E é muito provável, né, que ele traia também. Então, acho que assim, também só uma coisa que eu queria pontuar. Se de fato eu acho que houve um grande problema do Temer não compreender essas demandas e essa ligação com os movimentos sociais, por exemplo, nenhuma mulher no Ministério, não que eu esteja aqui defendendo uma questão inata das mulheres para a política, mas eu acho que num país que mais de 50% da população é composta por mulheres, a gente não tem um ministério com uma mulher que de fato a gente tem várias mulheres capazes para ocupá-lo, é um problema, né? E é um problema, inclusive, eleitoral, isso que eu não consigo entender. Essa falta de sensibilidade, inclusive, mas eu acho que é porque ele não tem um projeto eleitoral. É isso. E aí que ele já está discutindo isso, ele está dizendo, eu vou cumprir o meu mandato, eu sei que vou fazer medidas impopulares e algumas eu acho que são necessárias, né? Então, por exemplo, o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, é uma figura que esteve no governo Fernando Henrique, esteve no governo Lula e foi uma figura importante para alicerçar esse ajuste fiscal. Então, assim, de fato a gente precisa passar por uma remodelação econômica, mas eu acho também que é equilibrar essa balança aí dos movimentos sociais, o que é uma coisa complicada de fazer. Muito bem. Agradecer nunca é muito, eu já agradeci, mas agradeço mais uma vez a Rudá Risse, Isabela Eschieta e Eujácio Silva. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até a próxima semana.